vai? Isso, valendo! Galera, estamos aqui mais uma vez com o Projeto de Vida, o projeto nosso aqui do Colégio Prisma. E inscreva no canal, compartilhe o canal, comente nos vídeos aí o que você quer aqui no nosso programa. E o programa Perfil de hoje vai estar com quem? Com Marcos Paulo Santos dos Reis. Isso é quase o nome de um Dom Pedro I ou Dom Pedro II? Dom Pedro I tem um monte de nome, né, Marcos? Você gosta de história? Gosta, né? Eu gosto. Gosta de história? Qual é o seu nome de verdade, Marcos? Marcos Paulo Gonçalves Santos. Ah, Marcos Paulo Gonçalves Santos, filho da amiga Dani, professora, e irmão de Cadu, tá certo? Tá certo. Carlos Eduardo? Certíssimo. Carlos Eduardo? Carlos Eduardo. Galera, estamos aqui com a prosa, com o Marco, como nós sempre procuramos fazer aí para trazer novidades para vocês. E vocês vão entender a presença de Marcos aqui, que é excelente de prosa aqui para a gente aprender um monte de coisa. Com certeza vocês aprenderão, tá bom? Ô Marco, quem é Marcos Paulo? Interessante Perfil. essa pergunta. Interessante essa pergunta porque quem é alguém pode ser o que ela faz, tipo, o que ela pensa e tal. Mas eu acho que dá pra simplificar mais. Eu sou um simples estudante, como você já disse, filho de professora, filho de caminhoneiro, irmão também um estudante. Sou uma pessoa como outra qualquer. Quantos anos, Marcos? 15 anos. 15 anos, Marcos? Quanto tempo você está aqui no colégio, no Prisma? Há 12 a 13 anos. Eu estudo aqui a minha vida toda. Gessé aparecendo aí, viu, gente? Quem quiser, segue Gessé. No final ele vai passar aí o Insta dele, viu? Tá precisando de seguidores, digital influencer, Gessé. Há quanto tempo você está no colégio, Marcos? Há mais ou menos 12 a 13 anos. 12 a 13 anos. Nunca estudei em outra escola. Nunca estudou em outra escola? O que o colégio Prisma representa para você, Marcos? Nessa história sua de 12 anos. Você teve a vida aqui dentro, né? Com certeza. Eu conheci meus amigos aqui, tipo, tem colegas que eu conheci no maternal e ainda são meus colegas. Tipo, eu tenho amigos aqui, minha casa foi aqui, minha mãe é minha professora hoje e também meu irmão, ele estuda aqui. Então, minha família sempre esteve muito ligada a esse lugar. É como se fosse uma segunda casa para mim. É um lugar que eu me sinto bem seguro. Marcos, 12 anos de estudo, uma coisa que a gente sofre muito hoje, quando eu falo a gente, né, a geração hoje, principalmente as suas, que eu sou meia geração à frente da sua um pouquinho, mas assim, o que a gente percebe é adolescentes muito dispersos. E pelo que eu conversei com você e o que eu vejo, você é muito dedicado, né, ao que você faz, para a galera que tem essa dificuldade de concentração, de resultado, quando eu falo resultado no sentido de comprometimento. Como que funcionam seus estudos? Olha, tem toda uma linha do tempo de como meus estudos funcionaram. Isso. Antes do 7º ano, eu não costumava muito estudar. Eu simplesmente prestava atenção na aula, fazia as tarefas, fazia o mínimo e conseguia resultados bons. Conseguia tirar 9, 10 e etc. Eu sempre me cobrei muito, a ponto de tirar sempre mais de 80%. Tentar, pelo menos. Nem sempre eu conseguia, mas geralmente sim. E a partir do 7º ano, quando a pandemia começou, isso me afetou bastante. Eu estava com um psicológico bem... Se solta. Sim. Isso. Ó, nós somos famosos agora. Pode continuar com a ideia. Eu estava com um psicológico muito abalado por causa da vida social, que é muito afetada. Então, eu comecei a meio que cair um pouco nos estudos. Então, em consequência a isso, eu vou começar a estudar mais, a me preocupar mais com resultados e realmente ter um hábito de estudo. Eu vou consolidar isso mais ou menos de 2020 para 2021. Aí eu estudava em grupo com uma amiga minha. Tudo da escola? Todos da escola. Minha vida social é Toda a escola. praticamente Legal. todo mundo da escola. Aí eu estudava com uma amiga minha. Só que era aquele estudo meio cru, que tipo, ninguém sabia muito o que fazer. Era a gente aprendendo mesmo. Depois eu fui estudar nas férias, fui aprimorar meus métodos de estudo, fui pesquisar sobre como estudar, algumas coisas de neurociência, enfim. Aí acabou que em 2021 eu tive Covid. Aí, sempre quando eu estudava muito, eu tinha dor de cabeça. Antes, isso nunca tinha acontecido. Eu estudava o dia todo e pra mim tava tranquilo. Mas acabou que, como eu tive Covid, eu não conseguia estudar a mesma quantidade de horas que eu estudava. Então, eu tinha que estudar... Se eu estudava 8 horas, eu tinha que estudar 4. E nessas 4 horas, para eu ter o desempenho que eu tinha estudando 8, eu tinha que arranjar métodos mais eficientes. Isso. Eu tinha que me conhecer melhor, saber qual método eu prefiro, qual eu gosto mais, em que matéria eu prefiro cada método.
Então foi neste momento, depois que eu tive Covid, que eu passei a me dedicar mais, me conhecer mais e ter estudos mais eficientes. Aí a partir disso, eu fui estudando mais, estudando como estudar, e meus estudos eles melhoraram muito a partir do 8º e 9º ano. E para quem tem dificuldade em foco, eu recomendo fazer alguma coisa. Porque geralmente, quando a gente tem dificuldade em foco, a gente não faz alguma coisa. A gente fala, mas eu tenho problema com foco, mas você está querendo o método perfeito. Mas eu perco muito foco com isso aqui. Mas continua fazendo, porque é preferível você fazer uma coisa errada e depois você vai e corrige no futuro, do que você simplesmente não fazer nada. Porque a atitude, ela ou vai te levar para algum lugar, ou vai te levar para um lugar errado, e depois você vai falar assim, não, eu errei. E você vai para o lugar certo. Então, assim, o procrastinar faz muita diferença, que deixar para depois, ter atitude, como você colocou, e a questão de planejamento e organização. Essa é a vibe, né? Com certeza. Dentro disso, Marcos, nesses 12 anos de colégio e principalmente o tempo que você foi evoluindo nos estudos, qual é a importância que você pode deixar para a galerinha de casa da família nesse seu comprometimento que hoje você tem de estudar? Eu acho que a família, ela é uma base para tudo, tanto para a vida social, quanto estudantil, quanto saúde, e não foi diferente para mim. Minha família, ela sempre me apoiou muito, desde pequeno. Minha mãe me alfabetizou. Ela é professora de literatura, formada em letras pela Unimontes, né? Ela me alfabetizou. Ela me ensinou a ler, também meu irmão me ensinou a ler e a escrever. E acabou que meu irmão, ele me ensinou muita coisa de matemática, me ensinou tabuada, as contas matemáticas. Então, eu sempre tive muito apoio aos estudos. Minha mãe, leitora, muito leitora, professora de literatura, ela me incentivava a leitura, a ler vários livros por semana, desde pequeno, para desenvolver esse hábito de estudo. Então, todo mundo foi me apoiando. Dentro desse processo, quais são as áreas que você tem mais afinidade? Se é que dá para você definir hoje, assim. Olha, afinidade eu não sei dizer, porque eu gosto de uma matéria de cada área. Na área de humanas eu gosto muito de história, mas as outras eu não gosto tanto. Na área de linguagens eu gosto bastante de gramática, mas talvez literatura... Gramática seca? Gramática seca. Mas talvez literatura, interpretação, eu não gosto tanto. Na área de naturezas, eu gosto bastante de biologia, mas não gosto tanto de física e química. Agora, matemática, eu gosto mais ou menos. Então, eu gosto de uma de cada área. Então, não tem como falar que eu tenho mais afinidade. Mas aqui eu, tenho um gosto maior, é biologia. Se fosse um jogador de futebol, você joga futebol? Você Nunca fui muito de esporte. Nunca foi, né, de esporte. Mas jogador de futebol, usaríamos de uma metáfora assim. Qualquer ciência jogou a bola para você, você domina. Mais ou menos, né? Mais ou menos dentro disso, né? Domina. Umas com mais facilidade, maior facilidade, outra com menor facilidade. Sim. Dentro disso, eu fiquei sabendo, através dos parabéns no grupo aí de rede social, que tem uma tal feira de ciências que você conseguiu resultados aí bem legais. Primeira coisa, eu queria entender para o público de casa, que muitos não têm conhecimento sobre o assunto, o que é de fato essa feira de ciências, ou não a feira, né? Olimpíadas, perdão, feira é ótimo também, né? Mas essa Olimpíadas de Ciência, como que funciona, Marcos? Olha, essa Olimpíada, ela tem 2 fases. As duas com 5 matérias. Astronomia, Física, Química e Biologia e História. Ou seja, as ciências no geral. Aí, na primeira fase, você vai ter 4 questões de cada área, de matérias do 6º até o 3º, só que no meu caso, como eu estou no 9º ano, matérias de 8º e 9º. E na segunda fase, você tem 10 questões abertas de todos os conteúdos. Certo. Todas têm A, B e C, questões abertas, para você responder de acordo com um assunto que você estudou no 8º ou no 9º ano. Certo. Dentro disso, a Olimpíada, ela vale de 6º a 3º ano? Sim. 6º a 3º ano são os participantes. Sim. Quantos participantes, mais ou menos, Marcos? Por volta de 3 milhões e meio. 3 milhões e meio de pessoas, de estudantes. Sim. 3 milhões e meio. E quantos classificam? Tem números de classificados ou quantos que foram
classificados na questão de vencedores? Tem as medalhas, né? Medalha Certo. de ouro, prata e bronze. Certo. Aí é uma questão de porcentagem. 5% das pessoas que se classificaram para a segunda fase vão ganhar medalha. Mas desses 5%, eles pegam 10 alunos, ou seja, 10 alunos do todo, que vão receber a medalha pelas mãos do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, lá em Brasília. Aí são 10 pessoas que são selecionadas para ir lá para Brasília. E eu fui selecionada. Então, 3 milhões e meio, desses 3 milhões e meio, tira 5% das melhores notas, Sim. certinho, e dos 5% tira 10 alunos. 10 alunos. Você pega 10 alunos aí que tiraram as maiores notas, tanto em Química, Física, Biologia, Astronomia e História, em todas as áreas. Primeira e segunda etapa, igual você falou. Isso. Tá. E você ficou entre os 10, certinho? Entre os 10. Você tem noção de qual colocação que você teve ou eles não falam? Não tenho noção, mas estou entre os 10. Espero que seja legal. no pódio, né? Aham. Ô, Marcos, mas dentro disso, como que faz para participar? Por exemplo, escola particular, escola pública, o processo de inscrição, tem divulgação? Como que funciona esse negócio? Olha, é uma Olimpíada que vai tanto para a escola pública quanto a escola particular. Ela é bem abrangente, sabe? Qualquer um que quiser participar, pode participar. É uma Olimpíada gratuita. Ela é feita, se eu não me engano, pela Universidade Federal do Piauí. Só que ela tem participação e apoio do Ministério da Educação, do governo federal. Então é tudo bem regulamentado e oficial. A gente estava conversando aqui em off. Primeiro, quais são os 2 estados que geralmente têm mais sucesso nessas Olimpíadas? Você comentou, e eu quero já abrangendo outra pergunta para a galera de casa, principalmente os meninos que estão e meninas, né, estão endireitando aí para o ensino médio, a caminho do ensino médio. Se tem algumas universidades que já fazem parcerias. Então, primeiro, você fala os 2 estados, e se já tem universidades que fazem parceria já com essa Olimpíada? Muito bem. São Paulo e o Ceará, geralmente, eles são os melhores classificados. Principalmente o Ceará. Provavelmente por causa do investimento em educação que tem nos 2 estados. E, inclusive, eles geralmente têm muitas aprovações para universidades federais. Então, você pode pegar essa relação direta. Geralmente, quem passa em Olimpíada também passa em vestibular. Geralmente, quem tem medalha em Olimpíada vai ter um bom resultado no vestibular, vai ter uma boa profissão, já vai ter uma noção muito maior de mundo. E respondendo sua segunda pergunta, a Unesp, Universidade Estadual de São Paulo, Unicamp, Universidade de Campinas, e USP, Universidade de São Paulo, as 3 maiores universidades do Brasil, elas aceitam as Olimpíadas como meio para você entrar na faculdade. Se eu não me engano, desde o ano passado, ou desde 2020, elas começaram a aceitar. Enquanto as faculdades americanas já aceitam isso há 20 anos. As Olimpíadas são muito famosas nos Estados Unidos, muito famosas. Marcos, eu estou pensando aqui, você se considera um nerdzinho ou não? Depende, Depende do conceito. Não, nerd no sentido de estudar muito, de curiosidade. Por exemplo, porque às vezes tem alguém lá de casa assistindo e falando assim, Jane sou eu, viu? Agora eu lembrei, eu sou Jane, viu, Marcos? Mas assim, quando eu falo no sentido nerd, no sentido de a sua curiosidade, porque às vezes quem está de casa fala, nossa, Marcos deve ser daqueles que tudo que pega é curioso demais, fica estudando demais, mas como você falou, depois da pandemia você organizou seu tempo, teve mais planejamento, ou seja, se preocupou mais com qualidade, menos com quantidade. Sim. É fato, né, o que você mostrou aqui. Então, quando eu falo dessa nerdologia, né, bom aí essa ideia, você se considera assim muito curioso, você é muito aguçado no sentido de estudar, de ciência no geral? Olha, geralmente as pessoas me perguntam quanto eu estudo por dia, Isso. ou o que eu faço o dia todo. Marcos, meu Deus, como você é tão inteligente. Os meninos da idade sua? Sim, e às vezes alguns mais velhos. Como você é tão inteligente, qual que é o seu método, como que você consegue? Aí eu fico, tipo, eu não consigo entender tanto, porque eu tenho vida social, eu saio também, eu me divirto, eu descanso durante o dia, porque isso é importante. Então, eu não me considero nerd, eu me considero estudante normal. Só que eu me esforço para que eu consiga resultados bons, porque geralmente
para você ter resultados bons, você tem que fazer um esforçozinho, né? Todo dia. Melhor você estudar um pouquinho todos os dias e descansar todos os dias do que você querer estudar só quinta-feira, a prova é sexta. Quantidade, né, Marcos? Por que eu falo isso, Marcos? Que é muito interessante o que você está falando. Porque, às vezes, nós nos comparamos muito com o outro, mas não respeitamos a nossa capacidade no sentido de que, e você desenvolveu muito isso, dentro das suas habilidades. Então, quem está em casa, entender que o mais importante, lembrando que inteligências hoje elas são múltiplas. Sim, né? São 9 inteligências. 9 inteligências. Então, a questão da inteligência, a questão da forma de estudo, há de concordar comigo, que parte da individualidade. Então, essa questão de, porque eu vou fazer igual para conseguir. Por isso que muita gente se frustra nesse sentido. Por isso que eu te perguntei, porque assim, como eu percebo que você é dedicado, tem uma oratória muito legal, apesar, ficou nervosinho, né, Marcos? Agora já tá de boa. Para com isso. Tá doido, já tem quase 3 horas a gente tá falando aqui, já tá de boa. Mas assim, fica nervoso mesmo de falar, né, frente de câmeras e tal, mas dentro desse composto de estudos que você tem de resultado, onde que você, Marcos, se imagina daqui 10 anos com essa vontade que você tem de aprender, essa curiosidade que você tem? Lembre-se, cuidado com o que você fala, senão mamãe e papai choram, viu? Cuidado, por favor, daqui 10 anos eles querem estar próximos. Olha, mas o que você pensa, Marcos, daqui 10 anos? Daqui a 10 anos eu terei 25, né? Isso. Em tese, se tudo sair como planejado, se eu passar os 18 no curso que eu quero, que é medicina, eu teria terminado meu curso, que são mais ou menos 7 anos. Eu provavelmente estaria caminhando para uma especialização. Estará caminhando. Estarei caminhando para uma especialização, residência, talvez. Em questão profissional é fácil falar, em questão pessoal acho complicado. Que aí tem essas tem muitas variáveis. Isso. Mas aqui em Montes Claros, fala para mamãe e papai aí, por favor. Fala aí, moço. Não vai deixar eu com problema não, que sua mãe vai comentar comigo. Isso, mamãe, ele já respondeu, que não quer Montes Claros, tá vendo, Dani? Não fui eu, você viu que foi ele que falou. Mas você tem vontade de onde, Marcos? USP é meu sonho. USP. Caraca, você enrolou, você viu aí, diretor? 5 horas eu fazendo a pergunta pra ele, ele enrolou, para com isso, tinha que falar. Não, mamãe, a senhora vai estar lá comigo. Você pensa. Eu levar lá pra São Paulo comigo. Leva pra São Paulo. Marcos, mas assim, dentro disso, como que você pensa o ensino médio, que é uma nova etapa para você? A Feira de Ciências já abriu muitas portas, com certeza. Como que você pensa o ensino médio para o Marcos aluno para atingir o objetivo de medicina na USP? Olha, eu acho que o ensino médio vai ser um grande pilar, né? Um grande apoio para atingir, porque tem a questão dos conteúdos, dos itinerários formativos que vão me ajudar a seguir isso no novo Enem que eu vou ter que fazer, né? Mas eu acho que tem coisas mais importantes, como saúde mental, planejamento pessoal, e não esperar que a escola vai planejar para você, o ensino médio vai te salvar, porque não vai. Você tem que se salvar. Então, eu acho que não se trata tanto do ensino médio, se trata do que você faz durante ele. Porque se você tiver um planejamento, o que eu pretendo fazer é ter um bom planejamento, estudar bastante, né? Quero fazer integral para ter mais aulas, mais exercícios, ter uma rotina que vai ser mais pesada, mas espero ter resultados, né? Continuando a seguir tudo isso que eu sigo. Ô Marcos, dentro dessa ideia de conseguir o resultado, só uma curiosidade para a galera, que muitos colegas seus, né, provavelmente irão assistir. E exercício, como você, resolução de exercícios, você já faz, você já tem prática, né, de Enem, de conhecer questões, ou você pensa dar ênfase no ensino médio? Eu acho que isso é um discurso bem incoerente, engraçado até. Porque, quando eu chegar no ensino médio, eu vou dar ênfase para isso. Por que você vai esperar o ensino médio para fazer uma coisa que você já pode fazer agora? Eu fiz o Enem ano passado e vou fazer de novo, e todos os anos, até eu passar, porque a primeira vez que eu fiz, eu estava no 8º ano, tirei uma média aí de 700 pontos, de todas as matérias, média geral. Vou fazer esse ano, daqui a 20 dias, e pretendo fazer outras vezes. Geralmente, na minha rotina de estudos, eu me preocupo bastante com exercícios, porque
qualquer um que começou a estudar, começou a pesquisar sobre métodos de estudo, ele vai perceber que resolução de exercícios é um dos melhores, um dos mais eficientes. A repetição leva à perfeição, né, Marcos? Eu não sou muito de fazer provas antigas, porque eu tô guardando um pouquinho as provas antigas para quando eu estiver mais focado. Mas eu faço muitas questões. Eu faço bastantes questões da FUVEST, algumas de português do ITA. Pego pela plataforma. Pode colocar na edição, aí, já, pela plataforma. Pela plataforma Estuda. Isso, do colégio. Eu faço questões por assunto, às vezes eu faço listas gerais. Então, exercício com certeza vai estar na minha caminhada para aprovação. Marcos, a gente já está fechando aqui esse momento dessa conversa nossa. Você falou uma coisa muito importante, que a geração sua, que é a geração Z, né, de 95 a 2010, é uma geração que está tendo muita dificuldade, não só vocês, mas os adultos também, né, mas vamos colocar a geração suas aqui Sim. em pauta, tem uma dificuldade enorme com saúde mental. Você, com a dedicação que você tem, o que você faz para conciliar estudos e monitoramento e cuidados com a saúde mental? Lembrando, gente, que Marcos não parece, viu a fala dele, mas ele tem só 15 anos. Ele falou no início, lembra aí? Só 15, né, Marcos? É muito legal, viu? Você tem uma boa oratória, excelente oratória, fala muito bem. E o mais importante, segurança. Só não empolgue. Viu? Só não empolgue com os elogios meus aqui. Estou zoando, Marcos. Mas assim, como que você faz para cuidar? Olha, sendo bastante sincero, eu costumava cuidar mais da minha saúde mental do que eu cuido agora. Porque eu tinha muito hábito de escrever sobre minhas metas diárias, escrever sobre... Eu sou uma pessoa muito de escrever. De escrever, fazer listas sobre o que eu quero fazer no futuro, daqui a 5 anos, um ano, no mês, no dia, planejar tudo bonitinho, as minhas revisões semanais, minhas revisões mensais, às vezes um simulado que eu quero fazer, minhas provas. Eu costumava ter mais organização em relação à minha saúde mental. Nessa reta final, porque faltam 20 dias para o Enem, eu acabei meio deixando de lado. Só que, de novo, eu sempre... Não que eu ache que tá bom, mas eu acho bastante suficiente quando dá, sei lá, 8 horas da noite, eu paro tudo, eu ou vou conversar com alguém, ou vou descansar, e eu simplesmente fico um tempo pensando. Tipo, literalmente, sem celular, escuro, só pensando sobre as coisas que eu fiz no dia, sobre as coisas que eu quero fazer, que eu acho que a ansiedade, ela vem, tipo, ou de falta de pensamento, ou de pensar demais. Então, se você coloca de 8 às 8h30, eu vou pensar, e só fazer isso, pensar, respirar, tipo, eu acho que isso já ajuda bastante. Então, tem sido uma válvula de escape, porque quando você está estudando bastante, não tem como você ficar 2 horas meditando, ou 3 horas antes da escola, acordando 4 da manhã para escrever coisa, ou... Não tem como, você não tem tempo para isso. Rede social. Eu... O tempo seu, assim, pra galera de casa ficar mais por dentro. Eu uso bastante, eu uso 3 redes sociais. Eu uso WhatsApp, Instagram e às vezes Twitter. Só que eu uso bem pouco. Tipo, eu tenho horários para usar, eu não tenho nenhuma notificação. Eu não tenho nenhuma notificação, então meu celular não vibra, não faz barulhinho. Então acaba que quando eu tô estudando, eu deixo meu celular do lado mesmo, porque eu não olho. E já exige um pouco mais de autocontrole, mas o celular não vibra. Eu até falo com as pessoas que eu demoro um dia para responder, demoro 2 dias. Às vezes eu fico muito tempo sem responder, é porque eu não olho, eu só olho as coisas mais importantes. Eu uso o Instagram muito para estudos, porque as pessoas que passam no vestibular, passam no Enem, com nota 1000, 900 e tanto em matemática, acaba que é bom você acompanhar os hábitos delas, dicas que elas passam, dicas de gente que estuda neurociência, sobre métodos de estudo. Então, eu uso bastante para estudos. YouTube também eu uso bastante, não, eu uso 100% para estudos, que eu, lazer já ficou de lado no YouTube. Entendi. Toma tempo e gera ansiedade a rede social. Toma muito tempo e gera ansiedade. Tá vendo, né, galera? Quer organizar, quer ser produtivo, tem que ter uma boa relação com o uso de rede social. Certinho, Marcos? Tem 2 anos que eu
desativei as notificações. Foi uma das melhores decisões da minha vida, sinceramente. Contribui demais, né? Marcos, para fechar, eu vou te falar 5 palavras, vou pensar aqui, ó, tô com papel nenhum, que é perfil, você vai me responder com uma palavra. Certinho? Com uma palavra. Eu vou falar a palavra e você responde em cima com uma palavra. Tá vendo? Sem calma, sem batimentos cardíacos fortes aqui, tá? Uma palavra que me lembra essa aí. Isso. Agradecer, viu? Bom demais. Agradecer é uma palavra? Não. Ah, tá. Eu tô te agradecendo aqui, de verdade. Eu que agradeço pelo convite. Viu? Muito bom. Você fala com uma maturidade de estudo muito legal. Sabe explorar muito a sua capacidade de inteligência no sentido de desenvolver mesmo. Isso é muito legal para ter resultado. E a questão do seu projeto de vida. Você já tem seu projeto, já pensa lá na frente. E essa é a ideia do perfil, essa é a ideia, tá bom? Eu tenho um pouquinho de dúvidas, né? Isso, mas vai aparando as arestas, né, sim, Marcos? Isso é importante. Vamos lá, 5 palavras então, vai lá. Comum, hein? Família. Felicidade. Prisma. Casa. Objetivo. Essa é difícil com uma palavra só, hein? Objetivo. Pode 2, eu te perdoo, né? Já tô julgando. Vou falar uma expressão, porque é difícil, mas não impossível. Boa, bom. Medo. De novo, difícil definir com uma palavra. Medo. De novo, vou ter que usar uma expressão. Isso, pode, tem nada a ver. Do esforço não valer a pena. Isso. Mas faz parte. E com certeza vai valer. A gente amadurece muito. Você pode ter certeza. Pode continuar. Tá no caminho muito certo, tá? E para fechar. Marcos por Marcos em uma palavra. Quer que eu me defina em uma palavra? Uma palavra. Uma só. Você falar assim, caraca. Você não vai falar que é difícil de novo, fica parecendo prova aqui. Para com isso, né? Mas uma palavra, se pudesse assim. Um menino de 15 anos. Adolescente. Não, adolescente não, mas não. Assim, de verdade, uma palavra. Coloca tu, na edição, viu, diretor? Aí depois, adianta para reduzir. Mas eu acredito que seja difícil, velho. É muito difícil definir alguém em uma você palavra. Você por você. Acho que filho. Isso, ótimo. Uma palavra que não vai falar tudo que eu sou, né? Mas também acho que vai abranger muito, né? Porque pega essa ideia de que todo mundo é filho de alguém, né? Isso. Todo mundo é comum, todo mundo é só mais um, que você pode se diferenciar dos outros no que você faz, mas nunca no que você é. Ótimo. Você tá doido, hein, Marcos? Você deve gostar de humanas. Só história que gosta. Ele só gosta de história. Marcos, galera, inscreva, compartilhe. Muito legal aqui a conversa com o Marcos. Uma pena que termina rápido. Espero que vocês de casa aí tenham gostado. Daria para conversar aqui muito mais tempo. Mas resultados para frente aí no ensino médio, a gente vai ter novas conversas de, com certeza, o que você está achando do novo ensino médio, isso tudo, o que mudou nesse processo. Mas, Marcos, algum recado que você queira deixar para a galera de casa? Algum beijo, algum abraço? Números da Mega Sena? Mas, assim, que recado você quer, Marcos, deixar? Sua mãe, Cadu, acho seu que pai? eu quero agradecer principalmente a minha mãe, meu pai, meu irmão, que sempre me apoiaram, né? Eles que me guiaram totalmente nessa área de estudos, me ensinaram tanto no psicológico, saúde mental, quanto nos estudos mesmo, na cobrança. Então, acho que devo tudo a eles, né? Também a Deus, né? Porque religiosidade é importante. É essa a ideia. Galera, com certeza eles têm orgulho de você. Não só pelos resultados, mas pelo ser humano que você é. Isso é o mais importante. Viu, Espero Marcos? que eles tenham, que ele orgulho aumente e que eu tenha. Viu? Mas você pode ter certeza, orgulho, isso aí é fato. E os resultados é só consequência disso, viu? Gente, abraço para você de casa aí, viu? Beijão para vocês, inscreva, compartilhe novamente, terceira vez, viu, diretor? Vamos crescer esse negócio aí, tá? E Marcos, aquele bye-bye, tá? Foi mais um perfil, hashtag, não sei qual é a hashtag, o diretor vai colocar aqui. E abração para todos vocês, valeu? Fomos, tchau, valeu, fui!